Olá, alunos, mais uma videoaula. Neste momento vamos abordar o tema da gripe suína ou a gripe H1N1. Nós tivemos uma gripe surgida nos Estados Unidos, no México, na região da América do Norte, no final do ano de 2008 e que chegou no Brasil aí por volta do primeiro trimestre de 2009. Então, uma gripe que começou concentrada e que foi se alastrando, que foi se espalhando pelos demais países e que chegou à categoria de pandemia, porque se distribuiu ao longo de todos os 5 continentes. Então, por que gripe suína? Porque normalmente esse tipo de vírus ataca o porco, né? Então deriva de uma mutação e acabou por infectar os seres humanos. A questão dessa gripe é importante, ela pode ser, hoje ninguém está mais assustado, né? Nós sabemos que existem algumas categorias de risco, como a questão das gestantes, como a questão de idosos, né? E pessoas com algum tipo de problemas que levam a ter uma propensão maior a ter desdobramentos mais sérios com essa questão da gripe, mas nós sabemos que ela não trouxe os desdobramentos que todos nós esperávamos. No primeiro momento, houve adiamento de viagens, viagem de trabalho, viagem de passeio, uma série de problemas, fechamento de empresas, fechamento de hospitais. Então, um certo pavor, um certo tumulto, que, à luz da informação, nós hoje temos claramente a ideia de que era exagero e de que não precisava ser da forma que foi conduzido. Mas essa questão da doenças que trazem grandes contaminações, grandes proporções, com a questão de morte, ela faz parte da história da humanidade. Então nós temos aí, para citar, por exemplo, na Bíblia, você vai encontrar vários momentos, quando, por exemplo, Moisés queria retirar os judeus do Egito, Deus manda lá uma doença para atingir os egípcios, para poder liberarem os judeus do Egito. Nós temos também a questão dos filisteus, que foram condenados também. Então, existe toda uma mística em torno dessa questão. E um paralelo que nós podemos fazer é a questão da peste negra, que no século XIV, por volta de 1350, 1340, atacou a Europa, o Oriente Médio, a Ásia e matou, naquela época, o que se estima hoje em torno de 75 milhões de pessoas. Era uma gripe oriunda do rato, trazida pelo rato, e onde o vetor de contaminação era a questão da pulga. A pulga que se chegava na casa das pessoas e mordia as pessoas e contaminava. Então foi uma doença de uma proporção muito grande. Nós podemos citar, por exemplo, agora no século XX, a gripe espanhola, né, e vários outros problemas semelhantes que se pode fazer um paralelo entre uma questão que compare a gripe H1N1, a gripe suína, com a questão do passado. No próprio, por exemplo, Oswaldo Cruz, no início do século XX aqui no Brasil, com a questão da varíola, a necessidade de vacinação. Então, nós temos uma série de contextos interessantes para se fazer cruzamentos de uma questão atual com questões que se passaram no passado e que possam ser explorados esse paralelo, mostrando que essas doenças podem acontecer, elas de tempos em tempos sofrem mutações, esses agentes causadores, e podem gerar danos à população. Então fica aqui essa questão para que você analise, para que você avalie, procure mais informações, porque pode aparecer nas suas provas daqui por diante.